prêmio da Mega Sena está acumulado pela 9ª vez consecutiva e deve chegar a quase 70 bilhões nesta quarta-feira. As lotéricas, é claro, inclusive as de Marília, esperando grande movimento. Aliás, é uma realidade. Apesar da forte retração da economia, cresce o movimento de apostas nas loterias da Caixa Econômica Federal. Muita gente sonhando em ficar milionário através das loterias. Mega Sena, Dupla Sena, Quina, tem até Time Mania e Lotogol, relacionados ao futebol. Os jogos lotéricos fazem parte da vida do brasileiro. O seu César, por exemplo, dá uma passadinha na lotérica até quando está viajando. Joga os mesmos números. Eu saí de casa, rezei, pedi a Nosso Senhor, né? E ele falou que eu vou ganhar. Eu estou com certeza. A arrecadação das loterias federais cresceu mais de 6% no segundo trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2016. Segundo o Ministério da Fazenda, o valor chegou a quase 3 bilhões e meio de reais. Nós identificamos que possivelmente há um reflexo na recuperação da economia, uma vez que nos anos anteriores, quando a economia estava mais severa a nossa crise, houve uma fuga de apostadores. E neste ano agora os apostadores voltaram a apostar na loteria e o reflexo veio diretamente no aumento. As loterias federais contam com 9 tipos de jogos, com apostas mínimas que vão de R$1 a R$ 13,50. Mas a preferida dos brasileiros, responsável por 38% do total arrecadado, é aquela dos 6 números, que acumula em muitos milhões de reais. A Mega Sena. Na Mega eu jogo com mais frequência, na Quina é só quando o prêmio está um pouco mais assim atrativo. Quando eu viajo às férias também, eu vou procurar uma loteria para ver se está acumulado, para fazer um joguinho também, fazer a fezinha, né? Quem sabe, né? E com o aumento na arrecadação das loterias, também aumentou em 4% o repasse de recursos para os programas do governo federal para o esporte e a cultura. Na Mega Sena, por exemplo, há uma adicional de 4,5% no valor do bilhete destinado ao Ministério do Esporte. Além disso, do total arrecadado nos sorteios, 1,7% vai para o Comitê Olímpico Brasileiro e 1% para o Comitê Paralímpico. 18,1% do dinheiro é destinado à Seguridade Social e 7,76% ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. A loteria ela existe por cumprir a sua finalidade social. Então ela tem o repasse para os seus beneficiários legais. Para vocês terem uma ideia, a cada R$1 apostado, cerca de 48 centavos vão direto para os beneficiários legais. E atenção, prepare o agasalho e o cobertor também, ou edredom. Prepare, porque vem aí uma massa polar de forte intensidade. Nas próximas horas, pelo menos em 5 cidades gaúchas, poderá nevar. Geralmente só neva na Serra Catarinense, em São Joaquim, mas pode nevar no Rio Grande do Sul e, por consequência, também em Santa Catarina. No Paraná e no estado de São Paulo, há risco de geada. Forte queda da temperatura com essa massa de ar polar de fortíssima intensidade nas próximas horas. Estamos no inverno e é preciso cuidado. O médico otorrino Alfredo de Laringa dá dicas sobre a saúde da população agora no inverno. Então, nós estamos numa fase agora onde as viroses, principalmente, elas têm um maior número, onde elas mais se instalam. E aí tem que ter, como já foi bem mostrado aí nessa parte da Organização Mundial de Saúde, quais os cuidados assim mais fundamentais, mais simples, que você tem que ter para estar prevenido. Então, uns fatos assim que são muito interessantes. Por exemplo, esse ano nós não conseguimos vacinar a maioria da população com a vacina antigripal. E vai até esta sexta-feira, dia 23, a não ser que haja nova prorrogação. Isso aí, se você pegar nos últimos séculos o que fez, pelo menos um dos motivos que fez com que nós tivéssemos uma sobrevida duplicada. Antigamente se morria com 40 anos, hoje você tem uma vida média em torno de 80 anos. Um dos motivos que fez com que isso acontecesse foi justamente todas essas campanhas de vacinação. É lógico que não é só a gripe, mas se você pegar antigamente, se morria de sarampo, se morria de varíola, se morria de coqueluche, um monte de coisa. O que
tirou tudo isso? Foi justamente esses esquemas de vacina. Aí nós temos uma vacina para gripe, que é um fator importante, que leva muitas pessoas à internação, com quadros importantes respiratórios, principalmente quem tem a propensão, quem tem asma, quem tem bronquite, quem tem processos respiratórios importantes, que levam a uma hospitalização e até a morte algumas vezes. Nós já temos isso mais do que comprovado. Depois que se começou a fazer a vacinação antigripal, diminuiu muito o número de internações. E, de repente, esse ano aqui não se sabe por quê. Houve essa falha aí, houve essa demanda não utilizada da vacina antigripal. Mas tem várias coisas que você tem que fazer para evitar esses estados virais. E, no fim, vão ser o quê? Vão ser os resfriados, vão ser as gripes, vão ser os processos mais sérios, que vai até a pneumonia. Os principais cuidados que você tem que tomar, que você pode tomar e que são bem simples. Primeiro, a hidratação. Uma hidratação sempre muito bem feita, está sempre bem hidratado. Uma limpeza nasal sempre muito bem feita. Uma alimentação muito adequada. Evitar locais muito fechados, muita aglomeração. E higiene de mão. Está sempre lavando a mão. Toda vez que você for em algum local, toda vez que você for mexer com qualquer produto ou em qualquer local que você vá, sempre que possível você está fazendo a higiene das mãos também. E são assim coisas bem simples, bem corriqueiras que dá para fazer no dia a dia e que ajuda muito. Tem um negócio que é muito interessante, é que quando se vai tossir ou quando se vai espirrar, a primeira intenção, é um hábito de nós todos, é levar a mão. Isso é totalmente errado, né? O certo é você pôr o braço e não a mão. Porque depois você vai cumprimentar alguém, você automaticamente vai contaminar essa outra pessoa também. E isso aí é um hábito que seria interessante que fosse adquirindo todo mundo, toda vez que for espirrar ou tossir, proteger com o braço e nunca com a mão. Com relação a crianças e idosos, uma preocupação especial? As crianças e idosos, as crianças são mais propensas a essa fase aqui de pegar os quadros virais e os quadros inflamatórios e infecciosos também, né? E os idosos, pela própria idade, são mais debilitados. As pessoas que têm doenças crônicas, que têm diabetes, que são imunodeprimidos, que estão em tratamento, que têm radioterapia ou quimioterapia, ou que têm uma doença crônica muito importante, é muito importante que ele se cuide, que ele se trate e que ele esteja com isso daí. Sempre muito bem alimentado, sempre muito bem hidratado e sempre com uma higiene importante pessoal, né? E evitar os locais onde haja uma aglomeração. Uma coisa que é interessante, que também é uma dica muito boa, é o cuidado que você tem que ter com o local que você fica a maior parte do seu dia. Geralmente é onde você dorme. Então todo mundo tem o hábito também de pegar, acabou de dormir, saiu da cama, pega e cobre a cama. Isso não é adequado. Por quê? Porque a sua cama já está quente que você dormiu ali. Onde é que vão estar os ácaros e os dermatofagóides? Eles vão estar na cama onde você deitou e ficou. Se você cobrir, essa cama vai continuar aquecida. E é justamente o ambiente que esses bichinhos gostam. Então, deixar um pouco isso aí arejado, deixar o quarto bem aberto, ventilar a casa, deixar a casa bem ventilada, para depois sim, numa certa hora, você pega e fecha para ter uma temperatura agradável. Bem agasalhado, toma cuidado com o corpo, né? Não sair desagasalhado. E acho que é mais por aí mesmo. Dicas importantes. Então siga de forma atenciosa, ainda mais nesta semana, porque a temperatura vai cair mesmo e os ambientes estarão fechados, é claro, todo mundo se protegendo do frio. Destaques do momento: Hospital Espírita de Marília inaugura nesta terça-feira às 10 da manhã Centro Médico. Atenção, Construtora Benim dá sequência no Espaço Cultural ao cadastramento para as casas do Residencial Montana 2 em Nóbrega. Quase 900 casas que serão construídas pelo Minha Casa Minha Vida, faixa de renda em torno de R$ 2.600 e
você poderá utilizar o dinheiro do FGTS. O subsídio poderá chegar também a R$ 32 mil. Procurar, então, o espaço cultural. Ainda, a região de Marília é a principal do estado no momento na pecuária de corte. Uma informação importante. O ministro da Agricultura, que está nos Estados Unidos, afirmou agora há pouco: exportações de carne brasileira para os Estados Unidos poderão ser retomadas em até 60 dias. Houve a suspensão pelo governo norte-americano e a alegação, um problema técnico da vacinação do rebanho contra a febre aftosa. Aí se pergunta, é mesmo um problema técnico ou o governo americano quer difamar a carne brasileira para o mundo, já que o Brasil é forte concorrente? É isso o que até agora não está esclarecido. Vamos aguardar. No futebol, o Vasco da Gama punido com a perda de 6 mandos de campo pela confusão contra o Flamengo. Falava-se em até 25 mandos. Mas esse é o futebol brasileiro. Eurico Miranda, presidente do Vasco, tem influência. Vasco punido com apenas 6 mandos de campo. Tá aí, é a realidade do futebol brasileiro fora dos gramados. E para encerrar, um tema cada vez mais importante: segurança cibernética. É preciso prestar atenção nesta matéria especial. Olá! Transferências bancárias, pagamentos de contas, troca de informações em redes sociais, compras em lojas virtuais. Hoje em dia, é cada vez mais comum as pessoas resolverem as coisas da vida pela internet. Mas até que ponto esse ambiente virtual pode ser considerado livre dos cyberataques? Segurança cibernética é o assunto do Saiba Mais de hoje. Estamos no estúdio com Lisandro Granville, presidente da Sociedade Brasileira de Computação. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Lívia. Bom, você participou de um seminário do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que falava justamente, sobre os desafios da segurança cibernética. Então, conceitua para a gente o que seria isso, né? Bom, a segurança cibernética envolve práticas tanto de tecnologias quanto de comportamento dos cidadãos, de forma que eles sejam capazes de se proteger no ambiente digital. Isso inclui internet, os dispositivos dos cidadãos e tudo mais. Então, não está também só vinculada a nosso lar, às pessoas, mas também de uma nação, né? Sim, com certeza, das pessoas, das nações, das empresas. Todas essas entidades são potenciais alvos de ataques cibernéticos e cada um precisa ter mecanismos de proteção apropriados. Até mesmo existe, espionagem, guerra cibernética. Como seria nesses casos? Sim, certamente tem nações, a gente ouve notícias, nações onde a tecnologia de informação em geral é utilizado como arma estratégica, não apenas para coletar informações, mas potencialmente também atacar nações remotas. E quais são as atuais estratégias digitais brasileiras? Bom, o Brasil ele tem uma comunidade científica bastante atuante nessa área, e pesquisas essas que tentam proteger a infraestrutura nacional das empresas, do governo e dos cidadãos, de forma que exista um pouco mais de segurança. Mas a área como um todo é uma área muito nova, não só no Brasil, como internacionalmente, e isso requer avanços. Eu diria que a gente ainda está numa fase bastante preliminar de conseguir chegar num ambiente totalmente seguro. De que forma esse ambiente cibernético ele afeta a vida do cidadão? Bom, ele pode afetar não apenas quem normalmente mexe com tecnologia, por exemplo, um cidadão entusiasta de tecnologia que navega pela internet, talvez não tenha cuidados, como um cidadão que utiliza as tecnologias de informação de forma menos frequente. Por exemplo, alguém fazendo uma transação bancária ou comprando algum produto pela internet esporadicamente. Essas ações da internet, elas precisam ser feitas de forma bastante cuidadosa.
Bom, a nossa equipe foi a um shopping aqui de Brasília para saber as principais dúvidas do povo. A primeira participação foi da Creusilene Pinheiro. Bom, eu postei a minha foto no Facebook e usaram de uma forma que eu não gostei. Eu queria saber como é que eu faço para me proteger em relação a isso. Realmente o Facebook é um ambiente onde esse tipo de ação acontece com bastante frequência. Muito comum, né? E às vezes a gente sequer sabe que um mau uso de uma foto, por exemplo, aconteceu, porque esse mau uso não necessariamente se dá perante a nossa comunidade mais próxima, pode acontecer do outro lado do mundo, né? Tá aí, é um assunto importante, a gente vai continuar debatendo, inclusive trazendo profissionais aqui de Marília também. É um assunto cada vez mais importante. A informatização é uma realidade e a segurança cibernética também uma necessidade. Obrigado pela sua atenção, até a próxima com mais informação no 4. Quatro Notícias. Oferecimento. Bausti faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética.